Quando as pessoas pensam na Suíça, normalmente imaginam montanhas, neve e cidades perfeitas. Mas existe um lado desse país que quase nenhum turista vive. E hoje eu vou sair dos Alpes para descobrir uma tradição suíça que acontece só uma vez por ano, onde centenas de vinícolas abrem suas portas para qualquer pessoa entrar. E é louco pensar que o mesmo país das montanhas congeladas também tem regiões assim, quase mediterrâneas. Grosser Mitenain, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E diretamente de um trem suíço, a gente acabou de sair de Interlaken West, tomamos o trem das 7h04. A primeira parada vai ser em Berna, a gente vai fazer uma troca para pegar o trem que vai para o aeroporto de Genebra, e de Lausanne a gente vai pegar um trem regional do cantão de Vaud para começar essa jornada na primeira cidadezinha ao lado do Lago Léman. Então vem com a gente. E faz bastante tempo que a gente não anda de trem. Agora pegando esse trem aqui em direção a Thun, né, onde eu morava, dá uma nostalgia. E o dia hoje já tá lindo, mesmo que seja 7 horas da manhã. Já tô bem confortável nessa roupa. Eu acredito que estejam uns 15, 16 graus agora. E hoje o dia promete 26 graus. A gente está se aproximando para o fim de maio e o clima na Suíça já está incrível. E esse vai ser o nosso café da manhã. O Federico comprou um croissant de pistachio, que é bem famoso aqui na Suíça, para quem vem a passeio ou quem mora aqui também. Só tem bons comentários. E eu comprei esse aqui para provar, de geleia de morango. E os 2 croissants com uma garrafinha de água saiu por R$ 5,50. Como a gente tem 2h30 de trem até lá, a gente comprou isso para começar o dia devagar. Depois a gente vai tentar comer alguma coisinha lá. Claro que eu vou mostrar tudo para vocês. Bom, a gente está chegando em Berna agora e eu queria mostrar para vocês aqui no aplicativo da SBB de transporte da Suíça o como mudou. Tá bem mais intuitivo agora. Aqui nessa aba tem as minhas viagens, né? E aqui no caso diz que é o primeiro trajeto. Eu vou chegar em Berna, aqui tá a hora que a gente chega e a plataforma, e a gente precisa fazer uma conexão. Então, clicando aqui no azul, eu consigo ver que eu vou chegar na plataforma 2 e eu vou ter 8 minutos para pegar outro trem na plataforma 7. E aqui é legal que tem o mapinha também, da onde a gente tem que descer e para onde a gente tem que ir. E outra coisa muito interessante é que aqui embaixo tem a formação do trem. Então, se você comprou segunda classe, assim como eu, você vai ver que a segunda classe está no setor F, E, D, até uma parte do C, né? E, gente, quando vocês estiverem viajando aqui pela Suíça, a melhor coisa é se atentar a isso antes de chegar na estação, para você já chegar sabendo para onde você tem que ir, porque muitas conexões têm um tempo bem curtinho, então você tem que literalmente correr para pegar o trem, porque principalmente em cidades grandes o trem não vai esperar, porque são muitos trens. Em cidade pequena, dependendo, eles até esperam o trem chegar, caso o trem se atrase, como acontecia quando eu viajava de Thun a Interlaken. Às vezes eu tinha que fazer conexão Spitz. Quando o trem de Thun atrasava, o trem de Spitz que ia a Interlaken, ele esperava, mas isso é um caso particular, né? Então vai depender. Então é bom dar uma estudada antes, se planejar com antecedência. Então é esse aqui mesmo que a gente tem que pegar. Ele vai sair 8h04 e a gente vai continuar caminhando aqui para chegar na segunda classe.
E acabamos de chegar aqui na parte francesa. A gente está na nossa primeira parada, a cidadezinha de Cully. Agora são 9h50. A gente vai caminhando para a primeira vinícola, mas as portas de todas as cavas vão ser abertas a partir das 10 da manhã. Cully tem apenas 2.000 habitantes, mas é considerada a capital informal do vinho de Lavaux. Todo ano, no último final de semana de maio, ela recebe milhares de visitantes de toda a Suíça e da Europa só para esse evento. E tem um detalhe curioso: Cully tem a maior concentração de restaurantes com estrela Michelin por habitante de toda a Suíça francesa. Uma cidadezinha de 2.000 pessoas com cozinha de nível mundial. E Cully é uma cidadezinha que fica bem à beira do Lago Le Mans e você não encontra ela em nenhum roteiro de viagem, mas pelos 15 minutos que estamos aqui já percebemos que vale super a pena, é muito linda. Essa parte francesa é super diferente, parece que você está em outro país. Parece realmente a Riviera do sul da França. E para dar uma contextualizada, aqui na Suíça se fala 4 idiomas e a gente mora em Interlaken, na parte alemã. E hoje a gente veio para a parte francesa do cantão de Vaud. Então a gente já conseguiu perceber bastante diferença, as placas, os prédios, a língua, né? E eu vou tentar transmitir para vocês toda essa diferença ao longo do vídeo. Então acompanha aqui com a gente. E a gente acabou de chegar aqui na nossa primeira parada, o Le Frère du Bois. Bom, não sei se eu vou estar falando corretamente. A gente acabou de pegar a pulseira, as 2 taças de vinho, e a gente ganhou um desconto de 20 francos também na compra acima de 6 garrafas de vinho. E já aqui com a minha pulseirinha e o primeiro vinho do dia, ela nos serviu um chasselas, que é a uva mais comum dessa região, e ela deixou também um panfleto explicando várias coisas, explicando também sobre o tipo de solo, muito interessante. Eu nunca tinha visto essa diferença e como eu trabalho com isso, tenho bastante curiosidade para aprender mais, até para oferecer de uma forma mais eficiente para os meus clientes. É muito legal também conhecer mais sobre a cultura do país que a gente está vivendo hoje. Esse é o vinho que a gente está tomando. É o EPC e ele é bem fresco, mineral, leve, mas ao mesmo tempo frutado também, mas nada doce, gente. Uma delícia, como ela falou, para tomar no verão, para tomar numa roda de amigos. Então, tchim-tchim. Bom, e o segundo vinho que ela nos serviu é outro chasselas, mas é feito em um solo diferente. Ela estava explicando que o primeiro que a gente provou é dessa região, onde tem um tipo de solo, e esse é dessa região de Saint-Symphorien e tem outro tipo de solo, é um solo mais profundo, o que modifica bastante, mesmo sendo a mesma uva, o resultado final do vinho. E aqui é onde ficam armazenados os vinhos, o Petit de Versailles. E olha essa arruela mais pitoresca. Gente, eu não acredito que isso é Suíça. Sério, não parece que é Suíça. Pelo menos não a parte alemã, obviamente. E é muito gostoso estar caminhando por essas ruelas. Parece que estamos descobrindo outro país. Muito gostosa essa sensação. E também fico bem feliz de ter isso disponível no país que escolhemos, né? Sem contar a parte italiana, que a gente quase não explorou também, mas que a gente ainda pretende esse ano. Gente, é sério, tô encantada. E olha o trem passando lá em cima na montanha.
E toda essa região de Lavaux é patrimônio histórico da Unesco desde 2007, mas o que isso significa na prática é que alguém olhou para isso aqui e disse: esse lugar pertence à humanidade, não pode ser destruído, não pode ser urbanizado e precisa ser preservado exatamente como está. E esses terraços que você está vendo existem desde o século XI. Foram os monges beneditinos que começaram a construir isso no século XI, transformando a lateral de uma montanha em vinhedo. E mais de 150 famílias ainda trabalham aqui hoje, todos os dias, preservando esse lugar, produzindo vinho e mantendo viva essa paisagem. E é muito legal quando a gente viaja e consegue ver a vida do suíço francês acontecendo na prática, né? Das pessoas que vivem no local. E a gente saiu de Cully e estamos indo para EPC agora, para o próximo produtor de vinho. E a gente poderia ter vindo de ônibus, mas escolhemos vir a pé e não nos arrependemos. Muito lindo todo esse caminho aqui ao lado do lago, depois de bastantes escadas. Parece que está chegando no centrinho do povoado de EPCs. Eu não sei como fala essa palavra em francês. Muito lindo. Essa região da Suíça parece que você está em outra época, porque é tudo bem antigo, mas muito bem preservado. E nesse dia ensolarado e caminhando bastante, não pode faltar uma água. Épeis é um dos únicos lugares do mundo que produz o Chasselas Premier Grand Cru, a classificação mais alta do vinho suíço. E o solo aqui é tão específico, tão único, que o mesmo vinhedo plantado 500 metros abaixo já produz um vinho completamente diferente. É por isso que os suíços dizem que Lavaux não produz vinho, ele produz território. E aqui chegamos no segundo produtor do dia. A Blaise Dubout é a 17ª geração da família trabalhando nesses vinhedos. E a Blaise Dubout faz isso de um jeito que quase ninguém mais faz aqui. A produção de vinho é orgânico, biodinâmico e sem trator. Tudo a pé nos terraços, 500 anos de família nesse mesmo lugar. E a gente provou mais 2 Chasselas, um aqui de EPCs mesmo e outro da região de Vevey. São completamente diferentes, mesmo que seja a mesma uva. É muito interessante como a diferença do solo realmente influencia. E também a gente provou 2 uvas, uma Pinot Noir, que eu já provei bastante, principalmente lá no trabalho. A gente vende um Pinot Noir de Zurique, que para mim é o meu preferido, daqui da Suíça. E outra uva, que é uma parecida com a Gamay, que é plantada somente aqui nessa região. Então, esse dia tem sido muito gratificante pela oportunidade de provar uvas que são cultivadas somente aqui na Suíça. Gente, é impressionante a quantidade de cavas. Ó, para cá, para a esquerda tem uma, aqui à nossa direita tem outra, aqui à nossa frente tem outra. E o valor para esse evento é 40 francos. Também está incluso já o transporte ilimitado do Cantão de Vaud e é válido sábado e domingo. Então são 2 dias que você pode visitar centenas de cavernas, provar centenas de vinhos e conhecer vilarejos incríveis aqui na Suíça. Sempre acontece no final de maio ou início de junho, então vale a pena ficar ligado pro do ano que vem, né? Se você tem interesse em vir nessa época e visitar as cavernas e os tipos de uvas que só tem aqui na Suíça.
e a gente está morrendo de fome. Vamos comprar uma pizza que a gente viu ali atrás. A gente está voltando. Tá bem quente agora, então a gente está tomando o ônibus para ir para a próxima vinícola, para Chebeux. Então a gente aproveita que tem esse ônibus incluso também entre as cidadezinhas para descansar, recuperar as energias para continuar. E acabamos de chegar em Chebeux, outra cidadezinha da região de Lavaux. Ela é bem maior do que a outra que a gente estava, que é EPC. A gente está a caminho agora da vinícola e vou continuar mostrando os detalhes para vocês dessa região incrível. E Chebeux fica a 300 metros acima do lago e essa diferença de altitude muda tudo. As vinhas aqui recebem 3 fontes de calor ao mesmo tempo, o sol direto, o reflexo do lago lá embaixo e o calor acumulado nos muros de pedras dos terraços. E os suíços chamam isso de 3 sóis. É o que dá a uva de Lavaux, aquele frescor único que você não encontra em lugar nenhum do mundo. E a gente chegou aqui no próximo produtor, que chama esse Domaine Bovy. Vamos lá para provar mais uns vinhos. E o interessante dessa placa aqui fala o Conservatório Mundial da Uva Chasselas. E a gente está descendo aqui a rua e percebe uma grande movimentação de pessoas. Então a gente sabe que está chegando no centrinho. Gente, esse evento tem uma vibe muito gostosa. Muitas pessoas na rua aproveitando o dia. Hoje está calor, então passa uma atmosfera muito legal. E também é bem familiar, a gente vê muita criança. Então se você pretende vir com filhos, sem problema nenhum. Só para vocês terem uma noção do que vende aqui, o preço das coisas, por exemplo, uma salada poke está saindo por 18. Gente, olha essa vista absurda pro lago. Thank you. Sem dúvidas, esse é o meu vinho preferido até agora. Ele é bem levinho. Na verdade, eu nem sei qual vinho que foi, porque ela nem mostrou a garrafa. Eles só estão servindo todo mundo. Se eu fosse comprar, com certeza eu compraria esse. É o 5º vinho que a gente está provando hoje. Eles dão, assim, bem pouquinho pra gente provar, né? Como vocês viram aí. Que experiência prazerosa tá provando o vinho bem na frente do vinhedo e desse lago incrível. E antes de seguir para o próximo produtor de vinho, a gente sentou aqui um pouquinho nessa mureta, porque, gente, o calor que faz, e isso que é a primeira semana de calor realmente desse ano. Eu não posso nem imaginar no auge do verão, lá para julho, agosto, como vai ser. Então a gente vai ficar aqui um pouquinho para recuperar as forças. Vamos continuar, mas olha que vista linda! Agora a gente está descendo, é outro povoado bem pertinho que chama Rivaz. Então vamos lá. E Rivaz é um dos vilarejos mais antigos de toda a região. Existia já na época romana. Aqui foram encontradas evidências de produção de vinho com mais de 2000 anos. O que significa que quando os monges beneditinos chegaram no século XI e começaram a construir os terraços, eles encontraram uma tradição vinícola que já tinha 1000 anos de história. Esse lugar nunca parou de produzir vinho. Nessas cidadezinhas aqui dessa parte francesa da Suíça, meio complicado ir de automóvel, porque olha, as ruas são bem estreitas, assim como nas cidadezinhas da Itália, da França. E aí olha como o carro tem dificuldade, principalmente hoje, né, que a cidade está cheia de gente. Gente, olha a quantidade de vinicultores que tem aqui nessa cidadezinha.
E olha essa montanha aqui, a gente tem uma visão panorâmica linda, né? De todos esses picos e esse lago. E pegamos o trem de Riva até aqui, Vevey. Deu mais ou menos uns 5 minutinhos, mas parece que você saiu de outro século. E Vevey é a cidade onde Charlie Chaplin viveu os últimos 25 anos da sua vida e também onde a grande multinacional Nestlé nasceu. Uma cidade pequena à beira do Lago Le Mans, mas com muita história. E muito bem preservada, né? Vevey tem uma história que vai muito além de Charlie Chaplin e da Nestlé. Ela foi escolhida por escritores, artistas, intelectuais europeus durante séculos como lugar de refúgio e inspiração. Gente, e olha que ritmo gostoso de vida, hein? Parece que realmente a gente está na Riviera Francesa, todo mundo tranquilo, relaxando aqui à beira do lago. Tem uma pessoa tomando banho e aqui a gente chegou na estátua do Charlie Chaplin. Ela foi inaugurada em 1989 para comemorar o centenário do seu nascimento. E aqui diz que ele se mudou para cá em 1952, onde ele viveu por 25 anos da sua vida. E caminhando mais um pouquinho, a gente chegou nessa terraça linda. Olha que restaurante gostoso, bem de frente para o lago. E aqui tem essa promenade, essa rua aqui cheia de restaurantes. Também tem algumas cadeiras de praia que você pode usar. Acredito que seja de graça, com acesso ao lago diretamente. Vevey tá de parabéns com a sua qualidade de vida também. E mais lugares incríveis. Essa rua também super arborizada, tudo bem cuidado, a gente também não tá vendo sujeira, lixo. Assim como na parte alemã, a parte francesa tá de parabéns. Bom, e já no trem voltando para casa, e eu tava pensando nesse dia, em tudo que a gente viveu hoje, em toda essa estrutura que os monges construíram no século XI, em toda a uva chasselas, que quase ninguém fora da Suíça vai ter oportunidade de provar. Tem dias que morar na Suíça parece óbvio, como em qualquer lugar do mundo, você acorda, trabalha, dorme, mas hoje foi diferente. São dias como o de hoje que a gente continua agradecendo por estar aqui e mesmo em meio aos desafios a gente persevera e é muito bonito como esse país não para de surpreender. Sempre existe outra paisagem, sempre existe outra cultura, outra versão dele para ser descoberta. E isso nos dá muito mais vontade de continuar explorando esse lugar incrível. Então, se você também tem curiosidade sobre a vida na Suíça, não deixa de se inscrever aqui no canal, que com certeza eu vou continuar trazendo cidades, eventos. E muito obrigada a todos que estão se inscrevendo, a todos que assistiram esse vídeo e até logo.